E para encerrar esse dia, então, vamos falar com uma autoridade no mercado financeiro, do mercado do direito, do mercado de privacidade de dados, e mostrar aqui que, no final do dia, né, toda essa nossa preocupação tem uma razão de ser, que é a privacidade de dados e o consumidor. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Boa apresentação. Obrigada, boa tarde. Bem, primeiro agradecer, né, aqui tanto Cantarino, Cida, pelo convite. Sei que já é um dia longo, assisti aqui com todas as agendas. Parabenizo aí os painelistas, né? Acho que a gente já vem aí numa jornada entendendo o porquê a curadoria colocou proteção de dados logo no último painel, né? Logicamente, tem sido aí um tema de desafio para as instituições. Já que fiquei sozinha aqui, né, na frente, vou ficar de pé, porque assim a gente fala mais rápido, né? Quando a gente também faz reunião, ainda mais quando eu vou para a Ásia, tudo, o pessoal fala, faz de pé que é ágil, né? Que aí você já faz em 5 minutos. A gente está com 30 de atraso, eu tinha 30 de palestra, já zerou, né? Já zerou. Então, mas vocês vão ficar com material também. Fica aqui, deixa eu dar uma passadinha. Então, acho que o que a gente está falando, né? A gente falou de um mercado de dados, no sentido de que a sociedade precisa da informação. Então, a gente vive o Open Data, e eu acho que os marketplaces hoje, não é só em Open Finance, né, mas quando você olha Open Health, quando você fala até de agro, quer dizer, todos os mercados têm a necessidade de tratamento de dados, quando você fala de customização e conveniência. Estou com projetos relacionados a Smart Hotel. Você falar de conveniência em hotel inteligente, não tem como, né, um hóspede entrar para se hospedar num hotel inteligente sem que você tenha que ter um trabalho ali de identificação maior, inclusive quando você está pensando questões de segurança. Então, a sociedade de dados abertos é uma sociedade de dados inteligentes, que busca inteligência, mas que precisa ser safe, né, segura. E aí é como que a gente consegue encontrar e harmonizar essa equação, e é por isso que, quando a gente fala de lei de proteção de dados pessoais, a palavra é proteção, não é proibição, né? E aí o pessoal confunde esse conceito, né? Então, logicamente, a gente vai ver também que há outras confusões conceituais quando a gente vai aplicar matéria nova, e quando a gente está tratando de inovação, inclusive regulatória, isso é muito comum, como a gente vê que o mercado, às vezes, confunde ciência e consentimento. Então, essa é uma legislação que tem um pilar muito forte relacionado à transparência, a eu ter que dizer claramente para que eu vou tratar os dados, muito mais do que quando você está baseado em consentimento. A gente vai falar aqui sobre Open Finance, claramente. A gente sabe que está baseado em toda uma estrutura que o cliente tem que ter consentido compartilhar dados, mas depois que entrou a informação dentro do ecossistema que vai ser compartilhado, e a gente está trabalhando com interoperabilidade, depois as bases legais estão em outras justificativas. Eu posso ter base legal por conta de contrato, posso ter base legal por conta de combate à fraude, já foi trabalhado aqui a proteção do crédito como um exemplo, entre outras. Senão, a gente teria uma problemática muito grande, né? Que aí a gente estaria falando da tirania da proteção de dados ou a tirania do consentimento, porque ele é revogável, e essa é uma discussão hoje internacional, né? Então, o Open Data ele tem que se harmonizar com proteção de dados claramente. Lógico que se a gente já estivesse numa jornada, eu vou mostrar bem no finalzinho do material, vou passar bem rápido, né? Mas numa jornada, como já acontece em outros países, né? E essa é uma discussão, você vai ver que houve uma vertente, que é a europeia, que é mais protecionista do GDPR, e tem a visão norte-americana, né, que é muito menos protecionista no sentido de hipossuficiência desse titular e muito mais no sentido contratualista de escolhas relacionadas, mas ninguém abre mão da transparência. Então, a maior problemática hoje que nós vemos nos países e que gera punição, penalidade, ação judicial e indenizatória é quando não há transparência nos tratamentos de dados, e sim quando há situações de vazamento, que é um problema de segurança. Então, palavra transparência e palavra segurança definitivamente é non-negotiable, né, com relação a tratamento de dados. Aqui até esse exemplo que eu queria deixar muito claro. Outro dia eu estava dentro de um cliente, ele era de utilities,
na área de energia, e era um debate até não relacionado ao consumidor final, mas relacionado a funcionário. Mas em qualquer ambiente que nós entrarmos hoje, que você começa a trabalhar autenticações, e você tem câmeras de videovigilância, e você pode ter sistemas biométricos, às vezes a pessoa fica dizendo assim, fazer um termo de consentimento, vou pedir o consentimento. Não é essa terminologia correta, a gente às vezes pode estar trabalhando de uma forma juridicamente errada, e isso vai distorcer todo o fluxo. Porque você não pede um consentimento quando você está nas bases legais de exceção de consentimento. E alguém diz assim, não, mas vamos pedir só para garantir. Mas para garantir por quê? Para garantir, para distorcer o modelo? Para alguém depois achar que, então, pode revogar um consentimento que ele nem precisava ter dado? Aí começa toda uma problemática. E como é que eu vou explicar para um juiz de juizado especial que eu tinha pedido um consentimento que não precisava e ele revogou o que não tinha? Você começa todo o processo errado, invertido, ao quadrado, né? E aí, lógico, vamos falar quando precisa do consentimento. Então, aqui é um pouco só de notícias, vou passar mais rapidinho, mas sim, estamos entrando aí na fase, né, do Open Finance. Houve uma mudança, né, não só de nomenclatura, mas de posicionamento, de adequação. A gente tem desafios que talvez a gente já tivesse alcançado em termos de mercado em geral, mas não é só de mercado. Quando você conversa com colegas do Reino Unido ou em outros países europeus, não há, às vezes, a mesma presunção que nós temos aqui de judiciário brasileiro de que, na dúvida, a culpa foi do banco, né? Então, nós temos essa problemática. Então, na hora que você vai associando no ecossistema outras entidades que não são também instituições financeiras, e houver um incidente, uma violação, e que se discuta, foi a API, né, de que lado do muro que ficou a situação relacionada à responsabilidade, e aquele cliente já tinha uma relação mais fidelizada, de mais tempo, de balcão, seja físico ou digital, com uma determinada marca mais tradicional, é natural que você vai acabar traindo uma responsabilidade para aquela marca, e que depois o problema é dela, como é que ela vai se ressarcir, quem mais que ela vai trazer para ela conseguir responsabilizar. Então, sim, né, quando nós começamos a trabalhar essa temática, sempre em algum lugar você tem discussões sobre como é que eu vou definir, não o jogo entre nós, que são os players de mercado, mas como é que você combina o jogo, como você diz, com os russos, né? Ou seja, como é que você combina, na hora que você parar no judiciário, a responsabilidade perante esses terceiros, né? Então, o Banco Central está aí tratando dessa temática, mas a gente vai ver que nós temos súmulas ainda hoje em vigor com questões de discussão de responsabilidade, é uma coisa antiga que vai desde discussões de ATM, que nós sabemos muito bem, até quando você vai para outros canais e ambientes, como até mesmo que você tem hoje relacionado não só à telefonia, mas relacionado à própria TV a cabo, tudo que envolve conectividade, a gente tem uma responsabilização muito grande em ecossistemas que têm bastante terceirização, e quem é que é não só o controlador, mas quando você tem redes de controladores de dados. Então, aqui é uma explicação bem rápida, acho que todo mundo que está aqui já conhece muito bem esse processo, né? Mas a gente tem um empoderamento do consumidor. Nosso desafio, esse consumidor hoje, titular de dados pessoais, ainda nem sabe muito bem o que é LGPD. Né? Mas, logicamente, se houver sim um Pix fraudulento, ele vai querer saber quem é que devolve o dinheiro dele. Então, a gente tem, sim, uma discussão, uma situação desafiadora, que é como nós trabalhamos a educação. E isso hoje é um ecossistema chamado riscos intersistêmicos. Eu não tenho mais só que avaliar o risco que estava comum para o ambiente bancário, o risco de crédito, né, o risco que eu estou acostumado. Eu tenho hoje riscos embarcados que talvez, se aquele equipamento, né, já viesse também com mecanismos de segurança, segurança que vem de fábrica, aquilo ali poderia reduzir. Há muitos anos, estava conversando com o Negrão, quando nós já estávamos juntos lá atrás, na Febraban, né, com o doutor Negrão, quando os bancos começavam a pensar em ter componente de segurança, em ter área de antifraude, que ser tudo isso que a gente evoluiu e que agora as demais áreas também têm que conseguir ter. Não adianta um banco ter um canal rápido que em 5 minutos bloqueia um cartão e você levar 4 horas para bloquear um chip de celular. Então, é um ecossistema que ele tem que operar no mesmo nível e velocidade de SLA para você combater fraude.
Porque depois, quem é que vai ser primeiramente responsabilizado numa situação de violação de dados que envolva conta financeira? Operadora de celular ou o banco? Quem vocês acham? É o banco. Então, mas está todo mundo interligado. E aí, conforme você vai colocando mais um. Outro dia eu estava falando numa empresa de Open Health sobre passar dados pessoais sensíveis de saúde, que hoje você pode chegar com um voucher para botar peito, para botar prótese. E aí você vai botando todo um ecossistema que está interligado. E aí, dependendo de qual é a instituição e como você está interligando, como estão esses SLAs, essa cultura, todo esse trabalho, o trabalho de evidência. Com toda certeza, a gente já tem todo um desafio, e a própria Febraban criou uma certificação LGPD só para Corban, mas imagina todos os outros, que a gente nem chama de Corban. Então, é claro, a gente tem que pensar sobre tudo isso. Então, passando aqui, acho que eu estou voltando sem querer? Não. Passando, né? Então, aqui já estamos, passamos da fase 4, colocando um pouquinho mais. Como eu disse, transparência e segurança são elementos essenciais, assim como a gente tem na própria LGPD, de passar um pouquinho mais. Aqui a gente está trazendo, acho que aqui o ponto principal de ser colocado é que a gente está trazendo, dentro desse ecossistema, uma série de entidades que a gente já tivesse feito deveres de casa relacionados à cibersegurança e à proteção de dados, estaria todo mundo nivelado, no mesmo nível. E a gente ainda está tendo muita discussão no Brasil só de clausulado contratual, das cláusulas relacionadas à proteção de dados, controlador e operador. E como que eu administro risco, mitigo risco e mitigo responsabilidade com quem eu nem tenho cláusula contratual? Que é o que acontece hoje. Porque eu vou transferir dados para alguém, a pedido de um cliente, mas aquele não está com cláusulas contratuais comigo. Então, é por isso que a gente tem que ter padrão. E é por isso que é tão importante, na interoperabilidade, estar todo mundo seguindo uma mesma padronização. Mas tem que ser todo mundo. Quem é esse todo mundo? Então, algumas das consequências... Outro dia eu estava assim em Brasília com um dos bancos e eles disseram, que a gente está com dificuldade aqui de entender como que vai ficar o duelo de reguladores. Porque essa instituição financeira responde, logicamente, não só responde, tem Bacen, tem agora a NPD, tem CVM, tem CAD, deixa eu ver, na lista a gente colocou 6. Tinham 6 reguladores que podem entrar numa discussão dependendo do tipo de situação. E como que lidamos com essa questão, que é a interlocução entre esses reguladores, ainda mais quando a gente tiver algumas discussões que podem envolver regulador de outro, porque a gente está intersistêmico. Não ficar parecendo que no Open Finance a gente vai ficar só dentro, como se o mercado financeiro hoje fosse só dentro dos bancos. A gente tem empresa de tecnologia dentro desse mercado, a gente tem empresa, como a gente viu aqui, de energia nesse mercado, a gente pode ter empresa de transporte nesse mercado, quer dizer, tem tantos outros setores que podem estar de saúde dentro desse ambiente. Então, aqui passando só mais um pouquinho, de passar aqui. Então, a resolução conjunta número 5, que é a mais recente, é a que traz justamente os pontos que eu acho que são mais relevantes e cruciais e que ainda está extremamente deficitária naquilo que deveria estar sendo redigido para você equacionar a questão da interoperabilidade. Porque interoperabilidade define não só padrões técnicos, mas padrões de prova, padrões de evidência. Nunca vou esquecer a discussão sobre prova de biometria indo parar no judiciário para autenticação biométrica em ATM, e que aí os juízes não estavam aceitando, que é padrão de prova robusta. Então, não adianta. Se a gente não definir aqui um padrão mínimo, inclusive de como vai fazer depois a apresentação em evidências, e os SLAs que um tem que passar para outro, porque é rede. Se aquilo acontece dentro de um ambiente de interoperabilidade, foi no muro de quem? De qual dos dois lados? Então, um compromisso... Não, mandou para você a notificação, azar o teu. Você que se explique. Bem,
Então, aqui vou pular mais um pouquinho, todo mundo já sabe, os participantes, acho que tem um desafio quando a gente está trazendo os ecossistemas das startups, das fintechs, de conseguir trazer tudo isso, porque se você tiver que trazer toda a necessidade de estrutura regulatória, claro que você elimina, né, esse tipo de player, porque é um custo extremamente custoso, não é para isso que a gente está dizendo, então qual o mínimo necessário, né? Então, e esse é o grande desafio, inclusive, naquele debate da interoperabilidade. Aqui é um ponto muito interessante, gente, só para vocês perceberem como que isso envolve um conhecimento técnico específico. Eu estou hoje no Conselho Nacional de Proteção de Dados, sou conselheira titular com 23 conselheiros. Mas aqui nós escrevemos que nós podemos compartilhar esses dados, inclusive dados de identificação, lógico. Preciso? Nós todos temos que saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Porque isso é base do sistema financeiro. Se nós não pudermos compartilhar que aquela pessoa é aquela pessoa, a gente tem um problema sério. Vocês concordam? Né? Aí, como é que depois diz que eu não posso compartilhar dado pessoal sensível se a gente começar a identificar a pessoa com biometria? E biometria é dado pessoal sensível. Então, você começa a ter uma situação curiosa, né? Eu nunca vou esquecer quando lá atrás o pessoal tinha discussões, até quando teve uma norma da SUSEP, né? Não lembro agora qual que era, mas era para vender seguros de forma eletrônica, o número agora me fugiu, e o pessoal dizia assim, não, mas para você poder apresentar a via comprobatória, vai precisar imprimir. Eu dizia, mas por que, gente? Não, porque ele diz que tem que ser a via física. Falei, sim, mas você sabia que via digital é física? Porque tudo que é digital tem átomos. Então, eu não vou discutir com Newton, com Einstein, nem com Galileu, que tudo que tem átomos é físico. Nós não estamos no plano espiritual. Então, as pessoas escrevem coisas. Eu tive conversas com o Banco Central, e na época eles olharam aquilo, depois até pensaram, não, talvez, e tive conversas com a SUSEP, o pessoal dizia, não, então, realmente, eu acho que o pessoal não entende, quando você diz imprimir em PDF, gerar versão eletrônica, quando você fala mesmo computação em nuvem, você não tem um monte de coisa voando na nuvem, é tudo físico. Tem matéria, né? É evidenciável nesse sentido, né? Então, são problemas de conceituação que são relevantes, são fundamentais. Assim, você não corrige na hora que está sendo regulamentado, depois isso vira um imbróglio, vira um problemão. Então, com compartilhamento de dados, e aí, de novo, volto sempre, estamos falando de consumidor final. Estava contando um caso na hora do almoço, quando começou o Open Banking no Reino Unido, eles tiveram um problema com ação coletiva, e os bancos foram punidos, processados, que não tinham feito campanha educativa suficiente para explicar que quando você tinha lá uma transferência instantânea, é instantânea. Parece óbvio, né? Mas não é. Você pode ser processado pelo Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque é comunicação clara, linguagem clara. E se aquele cliente, aquela clientela estava habituada a poder falar com um gerente, ou poder ter aquele overnight, que você podia cancelar a operação de um dia para o outro e o dinheirinho era devolvido na conta, isso não acontece quando é uma transferência instantânea. Então, se você não escrever instantâneo, caixa alta, com assim, iluminado, amarelinho, instantâneo significa vai na hora, sem arrependimento, irreversível, né? Esse é o ponto. Senão, o que você tem? Um problema jurídico. Então, na hora que você tem os momentos, consentimento, autenticação e confirmação, nunca vou esquecer, quando a gente fez trabalho com os bancos, meu primeiro caso de cliente foi em 99, ainda era Bankline. Mas quando começou a ter interface, é a princípio da lógica do videogame, passa a regra do jogo no jogo. A gente dizia, coloque 1, 2, 3 passinhos. O que está acontecendo? Depois vem o decreto do comércio eletrônico e ainda confirmou isso. Você tem que botar os passinhos. Lá no artigo 4º do decreto do comércio eletrônico ainda dizia que você não pode dificultar o cancelamento. Então, mesmo ambiente, interface de contratação tem que ser de cancelamento. Não posso mandar contratar pelo digital e cancelar no presencial. E a gente vê um monte de casos assim.
Um monte. Um monte. Até hoje. Mas aí, quando você passa hoje por interfaces assim, os novos players que estão entrando, com toda a transformação digital da pandemia, parece que a gente desaprende as melhores práticas. E aí, cadê o numerozinho? Cadê o passinho? Porque por número, 1, 2, 3... Alguém tem dúvida que o 1 vem antes do 2? E que o 3 vem depois do 2? Não. Agora, quando você escreve apenas palavras, como é que eu vou saber? A pessoa vira e diz que não sabia que estava no estágio final. No passo final, na etapa final. Então, sim, a gente tem que ser óbvio. E a gente tem que aplicar as mesmas coisas. Até hoje ainda dá problema com essas questões. E a gente tem que poder fazer tudo aquilo. Esse material já vai ser compartilhado para vocês, tá, gente? Já está autorizado. Só porque eu estou falando bem rapidinho. Então, quando a gente fala que o compartilhamento depende de consentimento, o que eu já vi gente escrevendo e dizendo que a base legal, então, é consentimento. Não é. Aí eu vou repetir, tá? Só para todo mundo ter certeza. É a base legal para eu iniciar o processo da interoperabilidade. Ele tem que ter consentido participar como cliente do compartilhamento. Mas depois o que me faz poder tratar o dado tem que ter a justificativa. Então, aí ele quis se relacionar comigo, aí eu contratei, aí eu estou num processo de verificação, se o negrão é negrão, aí eu estou num processo de segurança. Para a segurança é exceção de consentimentos? Não, ele poderia dizer, não, não estou consentindo. E aí? Eu vou deixar de verificar um fraudador? Não pode ser. Por isso que nunca processos de segurança têm a ver com consentimento. Imagina. Então, nós estamos hoje no ano 2 da LGPD, é uma legislação que já tem 4 anos de promulgada, 2 anos de vigência, já com fiscalização dos setores críticos, né? Então, já evoluímos todas essas etapas, já foi colocado como direito fundamental na Constituição, que significa que, em termos de discussão, pode parar até o STF, um direito fundamental. Daí, como estávamos falando de sociedade smart e como usamos algoritmos, ainda muita coisa que judicializa tem a ver com o score de crédito, tem a ver com várias questões relacionadas ao tema do uso de algoritmos, se não se trabalhar muito bem base primária e base secundária. A gente vai falar um pouquinho de criptografia, minimização e anonimização. Esses são temas extremamente relevantes para o mercado, muito mesmo. Mas eu só tenho 30 minutos, menos 30. Né? A ouvidoria da NPD já recebeu 5.339 denúncias. Destas, 935 já iniciaram processo fiscalizatório. Podem ser arquivados ou podem virar ação para fins de processo administrativo, com possibilidade de converter em multa. Tá? O próprio presidente, né, acabei de falar com ele hoje, está lá em Bruxelas, o presidente Valdemar, depois vai ter aí um período de férias, mas está descansando, porque o segundo semestre vai ser agitadíssimo, porque a gente tem o LGPD eleitoral, com as eleições, né? Que a gente sabe o que é que vai ter aí de agito no Brasil. Em termos de jurisprudência, né, nós já temos aí mais de 800 ações também motivadas com o tema de proteção de dados, metade delas é de consumidor. E aí, logicamente, a temática de segurança é extremamente relevante. Qual a diferença do consentimento do Open Finance para o consentimento da LGPD? Daí a importância e daí o cuidado. Eu já vi gente que não é da área financeira, de banco, dizer, não, a gente já está com consentimento, tudo ok. É que o consentimento para fins de você poder trabalhar no ecossistema de Open Finance, ele precisa obrigatoriamente ser por meio eletrônico, tem que estar evidenciado. Enquanto que o consentimento da LGPD pode ter qualquer tipo de formato. Então, eu consigo fazer um formato que funcione para ambos, desde que eu atenda o padrão do Open Finance, que é um padrão mais rigoroso. Então, não adianta, se eu estou vindo de um outro setor e também vou poder estar dentro do ecossistema de Open Finance, dizer, eu já tinha feito o assessment de conformidade LGPD, posso usar o mesmo consentimento? Só se eu atender o padrão do Open Finance. O que acontece com o princípio do reservatório de água?
Basta um pouquinho de água contaminada, que eu contamino tudo. Se eu iniciar o fluxo de dados com consentimento contaminado, eu contaminei todo o fluxo. E quem receber aquele dado também não podia ter recebido. E se usar aquele dado, não podia ter usado. Então, eu contamino quem originou e quem recebeu, origem e destino. Contamino todo mundo. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava com uma instituição financeira, e aí eles têm um outro para venda de carros, e aí o pessoal lá na política de privacidade não fazia aviso de compartilhamento, ele já tinha um problema de risco de origem, em termos de privacidade, estava contaminando todo o circuito. Quando você fala de concessionária de veículo, mesma coisa. Entra por ali, vai ter que pegar um seguro de carro, um crédito de carro. Se na origem você não puxa direito, você contamina o fluxo todo. Tá? Então, aqui é só um pouquinho mais de fluxo, vou passar rapidinho. E aí, aqui, que é a discussão. Você tem um manual de segurança dentro do Open Finance, né, que é um ponto relevante que as instituições têm que estar trabalhando, mas o mais importante, ainda não saiu a regulamentação completa da própria LGPD para a segurança, que é o artigo 46, que ainda está sendo discutido. Saiu o guia para pequenas empresas, mas a gente, na parte de pequenas empresas no começo do ano, na resolução número 2, elevou o dado pessoal de idoso para ser dado de alto risco. E é a partir daí que consignado e tratar dado de idoso virou dado de alto risco. E isso não está na lei, não está na LGPD, está na resolução número 2 da ANPD. Então, também, quem já tinha feito os trabalhos de LGPD tem que atualizar em 2022, porque dado de idoso virou alto risco. Existe um princípio muito importante no artigo 6º da LGPD, que é o da minimização. Só passar os dados mínimos necessários para a finalidade informada. Informada é o princípio da transparência. É o princípio mais importante que está comum e convergente na legislação de finance e na legislação da LGPD. Então, eu não posso passar dados em excesso. Então, a gente só tem que ter um cuidado, porque quando eu vou para a inteligência de dados, eu posso criar analytics. Analytics é base secundária. É aquela ideia de espremer a laranja, tirar o suco da laranja e deixar o bagaço para trás. O bagaço é a base primária. Então, eu tenho que só ter um cuidado, porque se eu usar algum mecanismo de anonimização e eu tiver uma inteligência, se eu sei quem são as pessoas naquele bairro, dentro de uma farmácia, estão comprando qual tipo de remédio, usando qual tipo de meio de pagamento, qual é o analytics que eu estou usando em base secundária, é uma coisa. Mas se eu estiver tratando dados em excesso, não aplicando o princípio de minimização, eu já estou fugindo da LGPD. Então, tem que ter um cuidado. Então, tem que ter um significado. Tem um motivo? Isso são fatores relacionados à concessão de crédito? Sim ou não? Não pode ter relação à discriminação, que é outro princípio da LGPD. Não pode ter cunho discriminatório. Então, passando aqui rapidinho, sim, o consumidor está preocupado com segurança, com proteção, por isso eu quis comentar sobre biometria. Porque a gente já começa a ter aquela problemática de um lado diz que a gente pode compartilhar a identificação, do outro lado diz que não pode compartilhar dado pessoal sensível. Para mim, isso é uma incoerência. Incoerência. É? E a gente precisa, assim como o artigo 14, ele é muito bom, porque ele diz, sempre trate os dados pessoais, na dúvida, no melhor interesse daquela criança, a gente também tem que interpretar a LGPD de forma holística e tratar no melhor interesse de proteção daquele titular, que é o que nos garante no artigo 11, na letra G, né, no inciso 2, letra G, sempre proteger o titular. O princípio da segurança do titular, ele sobrepõe. Ele sobrepõe. Então, aqui está todo o fluxo de segurança dentro do Open Finance. Então, ele tem que puxar. Agora, se a gente não explicar isso, não vai ser hoje, com a autoridade nacional recém-instituída, que está no seu 2º ano de mandato, que conhece pouco, não só sobre o mercado financeiro, mas sobre Open qualquer coisa. Ainda mais o Open Finance, com todo um ecossistema, com novos players, com todo mundo operando, com interoperabilidade. Tem um livro muito bom, depois eu vou recomendar, que eu vou dar aula na Escola de Inteligência do Exército agora em junho, e vamos falar sobre interoperabilidade, sobre combate relacionado às questões dos ataques, né, e de sequestro de dados. E o senador Carlos Viana, a gente está apoiando ele num projeto de lei, que é o 879, para criminalizar o sequestro de dados. Porque gera um escudo também para o mercado, dizer, sou vítima de um crime, não posso ser multado.
Se assaltar o restaurante, você multado? Não pode, né? Assaltar o banco, você multado? Multa administrativa, não, né? Você é vítima de um crime, é diferente. Então, o setor financeiro é o terceiro com mais prejuízo de um incidente de dados, só perde para a saúde e energia. E aqui eu vou passar só mais um pouquinho, gente, por conta do tempo, que não para de baixar ali o tempo. A gente tem questões relacionadas às excludentes de responsabilidade, logicamente, mas ainda me preocupa muito a discussão da súmula 479, tá? Que ainda está com a mesma redação, da mesma maneira, e nós temos interpretação, sim, numa visão muito consumerista com relação à própria LGPD, de responsabilidade objetiva, responsabilidade solidária. Então, passando aqui com 4 anos de GDPR, isso ainda não caiu no gosto aqui do Brasil, porque a gente ainda não tem a primeira multa pecuniária, financeira. Mas nós já tivemos, só em termos de informação para vocês, né, a aplicação de 1.093 multas, somando, não sei nem falar esse número, acho que é 1 bilhão, né, de euros, é muitos números, né? É, mais ou menos isso. E aí, o país que mais multou em termos de valor foi Luxemburgo, seguido da França, depois vem Itália, né, Irlanda, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido, e de violações por tipos de violação, elas vão mudando conforme a época, né, é por valor, né, e aí vem volume de multas, mas dá para ver as top 4, né, elas estão baseadas em princípios, o que justificou o princípio para o tratamento de dados. Daí a importância da gente observar o princípio do tratamento, a base legal de tratamento, aí cumprir com as obrigações relacionadas a direitos de titulares e aí segurança de informação para que a gente possa estar bem protegido. Vou fechar por causa do horário, mas aqui são alguns casos estrangeiros interessantes a ver com a matéria. Aqui o titular de dados apresentou a reclamação contra o controlador devido a uma instituição médica ter passado os dados do seu filho menor para a instituição financeira. Lembra que eu comentei? Da onde começa o risco? Na origem do compartilhamento. Esse é o ponto que a gente tem que rastrear. Porque a gente pode ficar preocupado com vazamento, pode ficar preocupado com fraude, mas querendo gerar lead, querendo gerar negócio, a gente tem que ficar preocupado com a origem do compartilhamento. O pessoal esteja, todo mundo está se plugando no ecossistema, faça direitinho, porque senão não só problema para ele, como problema para quem ele passou. É para os dois lados do balcão. Esse é um ponto muito importante. Tá? Claro que lá, dependendo do caso, se é um caso isolado, a multinha isoladinha, uma coisa calculada quanti e quali, dependendo da qualidade dos dados e da quantidade de dados. Aqui houve fornecimento de dados, parecia que havia um erro, né? Então tinham dados falsos e que gerava também informações ali, depois vocês leem com calma os casos. Aqui é um outro caso, esse é da Espanha. Nossa autoridade fez convênio técnico com a autoridade espanhola, que é uma das 4 mais que multam, então a interpretação vai estar muito parecida com a forma de pensar da autoridade espanhola. E aqui, nesse caso, houve o quê? Uma fraude com dados daquela pessoa, que o banco deu continuidade para a execução de um contrato, sem fazer verificação, pelo visto, falhas em verificação de identidade, seguindo com aquela informação. Lembra que hoje alguém comentou num painel sobre o problema de fraude de cadastro, né? Fraude na emissão inicial de um contrato. Então, não é só o problema ali, né, daquele negócio, mas um problema de GDPR, que significa um problema de LGPD, porque um dos princípios do artigo 6º é qualidade de dados. Vocês viram que os princípios é o número 1 de multas lá fora, né? E esse aqui é muito interessante. A autoridade belga multou o banco, porque o funcionário do banco usou as informações que ele tinha acesso sobre a ex-mulher para conseguir se beneficiar na ação de divórcio. Então, aquele banco não conseguiu demonstrar segregação de função, vigilância, toda uma questão que precisaria para evitar que ele, né, não fizesse aquilo. Então, é a questão de evidência, gente. Nós estamos falando de uma legislação de evidência. Eu tenho que mostrar que eu escrevi no meu código de conduta que aquele profissional não pode usar as informações que ele tem acesso por conta de trabalho para finalidades e benefícios pessoais. Todo mundo tem no seu código de conduta? Maravilha. Será que o resto do mercado que está se plugando também tem?
Então, quando a gente fala de risco sistêmico, coisas que vêm em camada, a gente tem que nivelar a regra, dizer, ó, põe aí no seu, que aqui no meu já tem os dois lados do balcão. Né? Então, princípio de transparência, comunicação clara, campanha educativa e evidência. Combina o jogo da prova. Esse é o ponto importante. Gente, era isso. Muito obrigada, tá? Agradeço. Bom final do dia para todos. Não sei se tem tempo para perguntas, mas o material fica aí. A gente tem o sorteio dos livros, né? Muito obrigada.